Bom dia, boa noite, tudo bem, galerinha? Então, aqui é o Rodrigo, professor de Biologia, novamente com vocês. Hoje a gente vai estar vendo o assunto do capítulo 10 do livro de vocês, da Biologia, né? Biologia 1, capítulo 10, onde o tema vai ser a parte de excreção, tá? Classificação das excretas, dos tipos de excretas, qual é o objetivo da excreção, e aí a gente vai fazer aqui a projeção da nossa telinha, então. Vou aqui projetar para vocês o primeiro slide. Então, excreção, a gente vai fazer esse estudo de forma comparada. Então, o primeiro slide, a gente tem uma ideia que a gente vai fazer o estudo da evolução da parte de excreção dos seres vivos. Aquela forma de jogar os produtos, os resíduos que não têm mais valor nutricional para o nosso organismo, a gente joga para fora para não acumular dentro do organismo, atrapalhando o funcionamento dele. Então, aqui, quando a gente fala de excreção, o que a gente tem que lembrar, galera? Em relação às funções, né, a excreção ela obedece dois principais pontos. A primeira foi aquela que a gente citou. Está aqui destacado já, né? Ó, em vermelho. Eliminação de produtos tóxicos. Que produtos tóxicos são esses? Diversos. Só que alguns dos principais, que é o que a gente acaba abordando, estão aqui entre parênteses. Ó, ureia, amônia, ácido úrico, gás carbônico. São essas três primeiras moléculas o foco da maioria das vezes das questões, né? Essas moléculas são moléculas nitrogenadas e a gente vai ver particularidades delas já já. Por que um organismo elimina uma, preferencialmente, não a outra e por aí adiante. Agora, além da excreção estar relacionado com a eliminação desses produtos tóxicos, a gente não pode esquecer que existe um processo chamado osmorregulação. Ou seja, nós temos aqui um processo de regulação osmótica, controle de água e sais minerais no nosso corpo. A gente lembra rapidamente que todo ser vivo, por mais simples que seja, depende absurdamente da água, devido às propriedades dessa molécula, né? Então, a gente vai ter que ter todo um mecanismo de preservar ao máximo essa molécula dentro da célula, ou dentro do tecido, dentro dos órgãos. Então, essa osmorregulação, um controle da água com a ajuda dos sais minerais, também faz parte desse processo participativo da excreção, né? Temos uma imagem aqui, onde a célula está desempenhando uma função, um trabalho celular, e aí, através da nutrição, ela obtém moléculas energéticas, né? Por exemplo, poderia ser aqui a glicose, o principal açúcar e molécula, fonte de energia para o nosso corpo. Vai ser quebrada preferencialmente com auxílio do oxigênio, porque dessa forma eu consigo quebrar melhor e gerar mais energia. E depois dessa transformação química, a gente tem, por exemplo, a liberação de moléculas, né? Se for glicose, libera CO2 e água. Se for a quebra de proteínas, ó, origens, proteínas, ácidos nucleicos, né? São algumas dessas moléculas que, quando quebradas, utilizadas como fonte de energia, por exemplo, dentro das nossas células, vão resultar na liberação de compostos nitrogenados. Então, tudo isso tem a ver para a gente com a excreção, né? Aí eu coloquei uma observação aqui para a gente, duas, na verdade, para a gente enfatizar que pode ocorrer, né, essa participação do sistema urinário e outros sistemas, aqui os pulmões, por exemplo, ajudam na eliminação do CO2, né? Na urina, por vezes, podem sair alguns desses compostos nitrogenados. E aí, lembra, na excreção, preferencialmente, a gente tem o sistema urinário. Então, os rins filtram do sangue essas moléculas tóxicas, é direcionada à bexiga, que através da uretra vai se encarregar de jogar esse composto tóxico para fora do organismo. Então, o sistema urinário participa desse processo, não da metabolização, e sim da captação e depois do descarte. E se por acaso tiver uma desregulação no organismo, pode aparecer restos de alimentos nas fezes.
essas moléculas que são descartadas nas fezes não representariam para a gente um processo de excreção. Pode ser alguma desregulação do corpo, por exemplo, ou até mesmo o excesso de ingestão de determinados nutrientes. Aí não deu tempo de quebrar, de absorver, o corpo vai descartar, embora não seja tóxico. Tá? De acordo com os animais e o tipo de molécula nitrogenada que eles excretam, que eles eliminam, a gente vai ter, por exemplo, a classificação desses animais. Por exemplo, quando a gente vê a terminação, ó, amoniotélicos. Quando a gente fala amoniotélicos, a principal molécula que está sendo excretada é a amônia. Quando a gente fala, por exemplo, ureotélicos, como aqui está dizendo, ó, começa com ureo, tá vendo? Então, ó, associe com a ureia, né? E quando a gente fala uricotélicos, seria o ácido úrico. Preferencialmente, né, o amoniotélico, ou melhor, os seres vivos amoniotélicos, são aqueles que vão viver em ambientes com abundância de água. Por quê? Porque a amônia desses três compostos nitrogenados é a mais tóxica. Para isso, a água é fundamental, não só para diminuir essa toxicidade, né, essa ação nociva da molécula, mas também para facilitar essa solubilidade e a, consequentemente, excreção, eliminação daquele composto. Então, reparem que a amônia ela tem uma alta toxicidade, então ela é muito tóxica e ela é muito solúvel em água. Tá? Vai ter uma figurinha já bonitinha para mostrar isso, mas agora é só um resuminho teórico. A ureia possui uma intermediária, né? Essa toxicidade é uma toxicidade média e a solubilidade também. Daí os animais terrestres, aqueles, né, que ainda utilizam água com abundância e tal. Você tem os anfíbios, os mamíferos. Reparem que o ácido úrico, animais terrestres com desenvolvimento do embrião em ovos. Então, essa estrutura vai ter que reter o máximo possível, né, a água para garantir o desenvolvimento do embrião, já que ele não tem um cordão umbilical, por exemplo. Ele vai estar ali dentro, né, utilizando as reservas que foram estocadas dentro dos ovos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também que o ovo em si ele tem uma casca dura, né, com o objetivo de impermeabilizar além da proteção mecânica. Então, impede, por exemplo, a perda de água de dentro do, né, do interior daquele ovo. Mas, para a gente poder visualizar isso então um pouquinho melhor, está aqui. Ó. Nós temos, então, os amoniotélicos, né? Geralmente os peixes, né? Os animais aquáticos vão estar excretando amônia, por isso o nome amoniotélicos, amônia, alta solubilidade, alta toxidez. Ureotélicos eliminam ureia em grande quantidade, e aí você tem esses outros animais, mamíferos, anfíbios, que a gente citou. Peixes cartilaginosos é porque os peixes cartilaginosos são só dois. Né? Na verdade, três grupinhos pequenos, os tubarões, as raias e as quimeras. São exemplos de peixes cartilaginosos. Os outros, todos os peixes que não são esses três, pertencem aos peixes ósseos. Detalhe que uricotélicos, então, são aqueles que excretam, aqui em vermelho, ó, o ácido úrico, aves e os répteis. Nesse caso, o ácido úrico é aquele, então, que vai ter a menor toxicidade e muita pequena solubilidade em água. Se a gente olhar, por exemplo, um pombo, né? Quem nunca, né? Se não foi, conhece alguém que já, né? Teve ali aquela mira certeira do pássaro ou de um pombo, enfim, qualquer ave passando sobre as nossas cabeças, mira e acerta. Quando não vai na testa, vai no braço, vai na roupa. Ainda bem que não é um negoção, né? Vai ser umas bolinhas pequenininhas e bem compactada, bem sólida praticamente, né? Ou seja, tem um mínimo de água porque essa molécula não necessita, né, o ácido úrico para ser excretado pelo animal, tá? Voltando aqui um pouquinho,
no animal chamado ureotélicos, então, ó, aproveitando aqui a oportunidade, nós temos amoniotélicos, é aquele que elimina amônia. Ureotélicos é aquele que elimina ureia. E uricotélicos é aquele que elimina ácido úrico. Tem que saber a relação desses animais, os exemplos, então, né, de cada um deles. E, além disso, lembrar que nós temos essa relação da toxicidade e da solubilidade. No caso específico aqui, ó, ciclo da ureia, né, atenção, ciclo da ureia ou ornitina, transformação da amônia em ureia no fígado. Aqui são alguns peixes especificamente, que a gente vai ver mais à frente também, seria um peixe cartilaginoso, um tubarão, que para garantir essa osmorregulação, esse teor de água dentro do organismo, ele pode utilizar esse processo, onde a amônia é transformada em ureia e dessa transformação gera aquele composto que é intermediário em relação à solubilidade, em relação também à toxicidade. Então, ele vai diminuir nessa transformação a eliminação, a necessidade de um volume de água grande para eliminar esses compostos nitrogenados. Então, no final das contas, essa conversão da amônia em ureia, o famoso ciclo da ureia, é para aumentar a retenção de água no organismo do peixe cartilaginoso. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. A gente vai para o outro slide, que agora vai mostrar para a gente aquela relação de comparação. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala dos poríferos e quinidários, né? Como a gente está fazendo a linha evolutiva, dentro do reino Animalia, né? De todos os animais ali do reino Animalia, os poríferos foram os primeiros que surgiram, né? Dentro ali desse filo porífera. Então, o filo porífera, especificamente, ele ainda não tinha um sistema de excreção, uma estrutura especializada só para isso. Então, assim como poríferos, esponjas do mar, e os quinidários, onde nós teríamos aí os corais, né? A água-viva, né? Ali o exemplo da medusa, você não tem um sistema específico de excreção. Então, como ali na medusa, na água-viva, no porífero não tem, eles vão fazer esse processo de forma mais simples, ou seja, célula por célula. Cada célula, por difusão, ou seja, atravessando a própria membrana plasmática, vai fazer o descarte dos produtos que sejam tóxicos para esses animais. Quando a gente for analisar os plateumintos, que seria nessa linha de sucessão, de evolução, o terceiro grupo surgindo, nós temos aqui já começa, né, a surgir uma espécie de especialização, uma estrutura otimizada para fazer esse descarte. Nos plateumintos, as planárias, o nome dessa estrutura que vai estar ali fazendo a excreção, a gente vai chamar de células flama. Reparem que isso, ou melhor, esses nomes, né, são importantes. Células flama, a gente vai ver depois metanefrídeos, enfim, são nomezinhos que às vezes as questões gostam de cobrar a gente numa prova. Então, plateumintos, células flama, por quê? Ela é toda ciliada e aí fica batendo esses cílios e lembra como se fosse o movimento da chama de uma vela. E por isso foi chamado de células flamas. E também, por sinônimo, biologia sempre tem, né, pelo menos mais um nomezinho, a gente pode chamar de solenócitos. Então, células flamas ou selenócitos estão espalhadas na superfície corporal do plateuminto e têm a finalidade de excreção desses seres. Repare, então, a cada pontinho verde aqui desse na planária é uma região onde você tem uma abertura, o famoso poro excretor. Esse poro excretor vai ser aquele relacionado aqui, ó, está aqui embaixo,
com essas pequenas aberturas na superfície corporal das planárias, e ali elas ficam fazendo esse descarte. A célula flama coleta e descarta. Tudo bem? Quando a gente fala, então, dos plateumintos, a nossa ideia seria essa. E quando a gente muda de filo, reparem agora que eu vou falar aqui para vocês, nós teremos os anelídeos e moluscos. Anelídeos, né? O corpo dividido em anéis, como nessa figura está mostrando para a gente. Então, a gente tem aqui uma ideia, por exemplo, de segmentação por unidades repetitivas. Por isso, a gente fala daquela característica. Os anelídeos têm um corpo em forma de metameria, em forma de anéis. Tudo bem? Então, esses anéis do corpo dos anelídeos, como as minhocas, cada anel vai ter um sistema especializado na excreção. Repare que o nome vai ser nefrídeos, aqui em vermelho. Ou também pode ser chamado de metanefrídeos, tanto faz. Assim como no grupo anterior dos plateumintos, também estão espalhados pela superfície corporal, tá? Então, a diferença é que aqui esse canal especializado coleta do celoma. O que é o celoma? É uma cavidade dentro do corpo do animal, onde está localizado ali as moléculas. É uma cavidade onde os órgãos estão abrigados. Então, esse celoma daqui, ó, ao redor dessas estruturas, servem de coleta. Você joga aqui para o interior desses tubos, né, chamados nefrídeos, esse produto que deve ser excretado, que veio lá da decomposição ou da digestão das moléculas nos seres vivos. Aí essas moléculas entram nesses tubos que vão ser direcionados até o nefridióporos. Ó, o caminho é esse: celoma joga para o tubo nefróstoma e o nefróstoma vai fazer essa conexão com o nefridióporo. Então, é como se aqui o tubo fosse o nosso nefróstoma, né? E essa abertura específica com o meio externo, por onde vai ocorrer a eliminação do composto nitrogenado, a excreta, você vai fazer através dessa abertura chamada nefridióporo. Lembra de poros. Então, aqui que é a abertura, aqui que é a comunicação da parte interna com a externa do animal para fazer a excreção. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, né, de anelídeos ou moluscos, né, você poderia ter aqui um caramujo, né, você tem uma situação de nefrídeos e metanefrídeos, ou seja, esse aparelho ele está se especializando, ele está se tornando mais eficiente. Aqui não é só um poro que recebe e secreta, ele já tem uma tubulação, onde eu consigo filtrar, depois analisar melhor o que eu preciso, o que eu não preciso para descartar. Tá? Então, por isso que tem um sistema mais otimizado. E quando a gente fala agora, por exemplo, do próximo grupo, deixa eu apagar essa anotação para a gente poder visualizar o próximo slide. Nós temos, então, aqui agora, no próximo grupo nosso, os nemateumintos. O principal exemplo é a lombriga. Né? Também existem canais coletores, só que são canais longitudinais. Então, tem um canal aqui de um lado do corpo e um canal que vem do outro lado do corpo desse animal. E eles se comunicam na porção final do corpo deles, formando como se fosse aqui esse canal de comunicação que lembra a letra H. Está vendo? Né? Uma letra H deitada aqui. Então, essa comunicação dos dois canais coletores vai ocorrer no final do corpo da lombriga ou do nemateuminto e depois, com um poro também, uma abertura para o meio ambiente externo, é jogado para fora esses produtos tóxicos.
Então, seriam canais coletores mais as células em H, no caso dos nematelmintos. Essa é uma característica desse grupo, onde esse tubo coletor em formato de célula H também não existia até então. Tá? Então, ali você já tem não a independência de uma unidade num anel, de um anelídeo. Ali você tem, no caso dos nematelmintos, todo o corpo recebendo e essa secreção se encaminhando até uma abertura no final do corpo do animal. Quando a gente analisar aqui, ó, insetos miriápodes aracnídeos, alguns, né, a gente chama o sistema de excreção deles, desses invertebrados, de túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi nos insetos miriápodes e alguns aracnídeos, eles coletam, né, dessa parte do sistema digestório dos animais os produtos nocivos e direciona para o intestino, porque no intestino é que depois vai ter no final a comunicação pelo ânus do animal, pela cloaca, pelo poro de excreção ou descarte. Então, ó, já está destacado aqui, né, em azul, túbulos de Malpighi, só que aqui o túbulo não dá para ver muito bem, está nessa porçãozinha final aqui em azul, tá? Repare, o intestino, então, vai jogar no intestino para que ele faça a comunicação com o ambiente externo, né? Esses miriápodes, aqueles animais de muitas pernas, né? Seria assim, né? A centopeia, por exemplo, a lacraia, quilópode, diplópode, né? Um par por segmento, o outro são 2 ou mais pares por segmentos, estão dentro desse grupo miriápodes, tá? Na próxima imagem aqui, ó, a gente tem uma outra que vai dar para visualizar um pouquinho melhor, ó, crustáceos, né? E aracnídeos. Os aracnídeos, túbulos de Malpighi, a maioria faz a excreção através dessa estrutura. Repare aqui, ó, túbulos de Malpighi, vou destacar para a gente. Nós temos aqui o túbulo de Malpighi, uma região que é essa de comunicação. O estômago, o intestino, aí o túbulo de Malpighi secreta isso no intestino, que depois, através do ânus, vai se encarregar de jogar para fora do animal, do corpo dele. Quando a gente analisa crustáceos, né, poderia ser uma lagosta, né, como a gente está vendo, você tem essa excreção não na parte posterior do corpo, de trás, lá no ânus. Né? Você pode ter o auxílio de uma glândula, essa glândula chamada antenal, ou glândula verde. Está vendo que a coloração é esverdeada? O que acontece aqui? Ó? Ao invés de eliminar lá na porção posterior do animal, essa parte da excreção vai estar próximo aqui na cabeça dele. E aí, como você tem uma coloração verde dessa estrutura, eles deram o nome de glândula verde ou, próximo às antenas, glândulas antenais. Então, a única diferença é que aqui as glândulas verdes ou antenárias, elas se encarregam de jogar para fora na região anterior, na região da cabeça, próxima às antenas desses animais. Né? E sempre lembrando, ó, tem um poro excretor. É uma abertura que faz contato com a parte externa para jogar o que estava de não mais nutricional de dentro para fora. Quando a gente fala glândulas coxais, como o nome está sugerindo ali, né, para esses outros aracnídeos, é porque alguns deles, essas glândulas, além da existência do túbulo de Malpighi, existem glândulas anexas secundárias que vão complementar, vão ajudar nesse processo de excreção. E como o próprio nome já diz, coxais, que vão ficar localizadas na base das patas desses animais, né? No encontro da pata com o corpo do animal. Então, essas aberturas nessas regiões, glândulas coxais, é um complemento à excreção realizada pelo ânus deles. E quando a gente
continua pegando a evolução, saindo dos invertebrados e falando agora dos vertebrados, nós temos um sistema de rins. Só que a gente merece destacar, ó, existem 3 tipos, tá vendo? Todos eles vão ter o nefro, porque vem de néfron, né? Eu posso falar rim, ou como aqui, ó, néfron. E nesse caso especificamente, nós temos aqui, ó, o pronéfro, que é o primitivo, foi o primeiro que surgiu. Depois, o intermediário é o mesonéfro, né? E o metanéfro é o que tem mais evoluído nos animais atualmente. Mais evoluído que eu digo, tem uma estrutura mais especializada nessa coleta e nesse descarte dos compostos nitrogenados. Não que ele é o melhor em comparação aos outros. Nesse caso, ó, pronéfro, ele vai coletar da cavidade, aquela cavidade onde os órgãos estão abrigados. Então, ele coleta esses produtos tóxicos do celoma e depois joga para fora. Repare aqui, ó, na figura, ó, pronéfro, tá vendo? Ó, celoma, dessa cavidade você coleta o produto nitrogenado tóxico e joga-se para fora. São ali aqueles animais exclusivamente marinhos. O animal marinho e aquele de transição para o ambiente terrestre, no caso dentro dos vertebrados, né, seriam aqui os anfíbios. Então, agora, peixes e anfíbios adultos, né, esses animais e a transição deles para o ambiente terrestre, nós temos a classificação do rim mesonéfro. Surge aqui uma estrutura, ó, simples ainda, menos elaborada, de um néfron, de um rim. Então, antes de ser excretado propriamente dito, descartado, desse celoma, essas moléculas vão passar por dentro desse rim, ocorre ali um processo de filtração, de reabsorção do que pode ser utilizado pelo organismo, e depois dessa filtração, o produto vai ser encaminhado para fora do corpo. Então, no pronéfro, essa filtração ainda não ocorria, por isso ele era mais simples. No mesonéfro, essa filtração já inicia, mas ainda não é tão eficiente quanto no último grupo, que é o metanéfro. Então, no metanéfro, eu vou recolher, né, esse produto tóxico nitrogenado exclusivamente, ó, do sangue, tá vendo? Quando a gente analisa o mesonéfro, ele está em transição. Eu deixo de coletar da cavidade celomática e passo a coletar cada vez mais do sangue. No último grupo metanéfro, eu capto direto do sangue esses produtos tóxicos. Então, eu tenho um processo de filtração mais eficiente. Ó, não tem aqui, ó, comunicação na figura lá embaixo à direita do celoma com essa cavidade da filtração do rim. Então, na verdade, é direto vasos sanguíneos para, tá vendo, ó, o nome, ó, vaso sanguíneo. Então, vem direto do vaso sanguíneo para esse rim, que depois vai ser filtrado e o que não tiver valor nutricional é excretado. Esses grupos, répteis, aves e mamíferos, né, os 3 últimos que surgiram nessa evolução dos vertebrados, tem esse tipo de rim que é mais especializado, garante um sucesso maior na excreção. Tudo bem? Então, esses são os rins, por exemplo, dos vertebrados. Vamos agora analisar, então, a próxima figurinha, que vai tratar não mais da excreção propriamente dita, e sim agora da osmorregulação que a gente falou, aquele controle de água e sais minerais dentro dos seres vivos, né? Aqui vale a pena a gente lembrar do seguinte, galera. Existem 2 tipos de peixes que a gente citou e agora eu vou reforçar. Primeiro deles, os peixes chamados ósseos, ou pela classificação Osteictes, tá? O de ósseos, O de Osteictes.
Então, os peixes que têm lá a coluna vertebral e suas vértebras. As espinhas que a gente fala tanto, né, que tem que catar de alguns peixinhos, são dos peixes ósseos. Reparem que eles podem viver tanto na água salgada quanto na água doce, marinhos ou dulcícolas. Os peixes cartilaginosos, eles já são para a gente aqui, ó, chamados de condrictes, então C de cartilaginoso, C de condrictes. E eles vão viver na água salgada. Aí entra aqui aquela classificação que a gente falou do ciclo da ureia. Lembra? Você transforma a amônia, que era muito tóxica, que dependia de muita água, em ureia. E aí, como eu transformo em ureia, eu diminuo a necessidade de água. Logo, eu elimino menos água do corpo. Eu vou ajudar na retenção dessa água no interior do organismo. E isso é bom por quê? Porque como o peixe vive na água aqui, ó, salgada, ele é marinho, vamos analisar a figura daqui, ó, do peixe marinho com a água salgada. Ele vai perder por suas células grande quantidade de água por osmose. Então, se ele perde muita água, ele tem que compensar fazendo o quê? Aumentando a ingestão de água. Então, se ele perde muita água, ele bebe bastante água para tentar repor essa água perdida. E aí, quando o peixe, a gente fala que ele faz o ciclo da ureia, o peixe cartilaginoso, significa que ele vai, então, perder menos água, porque ele está conseguindo transformar esse composto tóxico em um menos tóxico, que é a ureia. Sai a amônia, muito tóxico, necessidade abundantemente de água, e entra a ureia, que é menos tóxico, depende de menos água. Então, nesse problema todo, essa transformação vai aumentar a quantidade de água dentro do corpo, o que vai fazer com que esse peixe diminua a necessidade da ingestão de água, vai beber menos, né? Agora, reparem que, sem a gente considerar o ciclo da ureia, né? Então, por exemplo, aqui o peixe cartilaginoso, ele está perdendo muita água e está bebendo bastante para compensar a água perdida. Só que se ele já perde água através da sua superfície corporal, ele não pode se dar ao luxo de urinar muito, porque a urina contém muita molécula de água, lembra? Então, aqui, ó, a urina desse peixe, chamado de água salgada, peixe marinho, vai ser uma urina em pouca quantidade e, ao mesmo tempo, já que é em pouca quantidade, ela fica mais concentrada. Tem menos água e mais das outras moléculas. Tudo bem? Então, é essa relação que a gente vai ter que fazer na osmorregulação. O peixe vive onde? Se ele vive na água salgada, é porque a água salgada tem mais sais. E o que o sal representa para um animal? Lembra? Soluto. E sempre onde tem mais soluto, a água vai atrás. Então, é isso que a água faz. Vai na direção do meio, que tem maior concentração de sais, tentando diluir e equilibrar aqueles dois ambientes, né? Então, se ele perde muita água, ele, para compensar, faz o quê? Bebe muita água e urina pouco, que assim é uma forma. Quando a gente analisa o peixe de água doce, por exemplo, nós temos aqui um peixe que, se é de água doce, é porque lá dentro do corpo dele que vai ser o ambiente que a gente vai chamar de mais soluto, mais sais. Então, aqui eu tenho um animal diferente do anterior, onde dentro eu tenho mais sais. Por isso que a gente vai ter uma entrada de água. Lembra? Onde tem mais soluto, mais sais, a água vai atrás, né? É como se fosse os sais minerais, o seu crush, aquele cantor, né, famosinho que vocês gostam, e aí passou pela rua, vai
todo mundo correndo atrás do cara para poder ver, bater foto, agarrar o cara, não. Então, a ideia é que a água está indo nessa direção. Então, se a água já é absorvida pelas células desse peixe, de água doce, do ciclo, o que ele vai ter que fazer? Ele não pode ficar absorvendo água, senão ele incha e as células podem arrebentar. Então, para compensar isso, ele vai urinar bastante, por isso a urina dele é mais diluída, né? E ao mesmo tempo que ele urina muito, ele vai beber pouca água, porque a água não está entrando pela boca desse animal em grande quantidade, está sendo absorvida pela superfície corporal. Então, ele vai compensar dessas duas formas. Tá? Essa relação de osmorregulação é importantíssima, já foi questão de prova objetiva, específica de quem pega aí uma biologia, né, discursiva para fazer. Então, tem que lembrar de fazer essa relação. É uma questão que mistura excreção e osmorregulação, esse transporte aquoso, né, pelas células dos animais. E, além disso, nós temos aqui embaixo, ó, nas aves marítimas, uma estrutura chamada glândulas nasais. Essas glândulas estão localizadas aqui no bico do animal, né, na região da cabeça, né? E o principal que você tem que relacionar aqui é porque essa ave ela se alimenta de peixes. É aquela ave que vem daquele voo, mergulha na água, pega o peixe na boca e vai embora comer. Aí depois ela vai dar outro, mergulha, ou seja, ela está junto com o peixe que ela está comendo, está ingerindo muita água salgada. E aí isso vai trazer um processo de desregulação, né, dentro do organismo da ave. Vai ter muito sal, assim como na gente, vai ficar hipertensa. Então, para compensar, o que ela vai fazer? Ela direciona por essas glândulas nasais, né, o excesso de sal para fora do corpo. Então, uma forma de balancear. Ela comeu junto com o peixe a água salgada e o excesso de sal pela glândula nasal vai ser descartado. Tudo bem? Então, meus amores, era basicamente isso. Né? Tem alguns nomezinhos diferentes, nomezinhos novos. Deem uma estudada, revejam o assunto, vejam os slides, vejam a apostila, tentem fazer alguns exercícios. Qualquer dúvida, anota, pergunta aos professores, monitores, que a gente vai conseguir ajudar você a compreender cada vez melhor os assuntos. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.